Aleluia. E diante de um problema relatado pela família de Glória, o apóstolo Paulo escreve uma carta para instruir aquelas pessoas que estavam ali na cidade de Corinto. E esta carta ela é de grande valia, não só para aquela época, para a nossa época de hoje também. 1 Coríntios capítulo 11, quem achou diz amém? Quem não achou diz espere por mim? Então tem uma turma ainda procurando assim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Sou grato ao Senhor pela tua grande e infinita misericórdia para conosco, irmãos, por Ele nos dar esta oportunidade de estar aqui mais uma vez juntamente com os irmãos, para junto bendizer, louvar e agradecer. E engrandecer, não só agradecer, engrandecer também o Todo-Poderoso. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz assim: pois recebi do Senhor que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graça a partir, disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, faça isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberdes em memória de mim. Porque sempre que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quero aqui, irmãos, frisar este último versículo, aliás, não o último, mas o versículo 26, com toda a igreja, todos juntos, aleluia, falando em voz de coro este versículo. Porque mais uma vez, igreja, porque agora a parte B desse versículo: anunciai. Mais uma vez, anunciai. Amém, irmãos, pode se aceitar com Jesus, amém? Glória a Deus. Eu fiz questão, irmãos, de frisar esta parte B desse versículo, aleluia, porque neste versículo que eu quero que esboçar alguns comentários pela misericórdia do Senhor, aleluia. Porque a Santa Ceia, irmãos, ela é algo muito importante para o nosso momento de reunião de oração, nosso momento de culto, louvor e gratidão ao Senhor. E quando nós chegamos nessa parte 26, ela diz algo muito expressivo para nós. Preste atenção, porque sempre que comer deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam. O que eu vejo aqui, irmãos, um propósito muito importante para nós. Se nós atentarmos para este versículo, parece que o real propósito dessa reunião era o anúncio da morte de Cristo. Lógico que ele tem a tríplice mensagem. Ele vai falar sobre a morte, sobre a ressurreição, ele vai falar sobre o corpo, sobre o resgate. Mas o foco aqui desta mensagem para nós, o que nós observamos no versículo 26, é que o propósito principal aqui é o anúncio da morte do Senhor até que Ele venha. Mas esse anúncio, irmãos, era anúncio de nós anunciarmos no que diz respeito à evangelização, quando nós saímos para falar de Cristo, quando nós iremos anunciar ao Rei que morreu na cruz por nossos pecados. O principal objetivo que nós vemos aqui é que uma carta que foi escrita para um povo cristão, um povo que já fazia parte ali do corpo de Cristo. Então não seria aqui um cunho evangelístico. O que nós percebemos aqui é que esta mensagem, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, é para um povo que já tinha convertido ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que era um povo que tinha convertido ao Senhor e precisaria de algumas instruções concernentes a como se comportar perante o Senhor. Assim, no decorrer da nossa caminhada espiritual, nós temos ou seja, nós vemos a decadência, vamos dizer assim,
de nós, nas nossas caminhadas espirituais, se nós não voltarmos para a palavra do Senhor. Essa é a realidade. Então a palavra do Senhor, ela foi escrita não simplesmente por ser escrito. A palavra do Senhor, ela está escrita para nós, como igreja, para o povo aí que um dia aceita ou aceitaram ou vão aceitar Jesus Cristo, para a evangelização. É que a palavra ela foi escrita com esse objetivo de resgate de almas. E quando nós lemos essa carta de Corinto, nós vamos ver que o objetivo principal dela era para o povo já convertido, a igreja salva em Cristo Jesus. E que essa decadência ela precisaria ser sempre preenchida pela palavra do Senhor. Essa decadência de nós estarmos alinhando com o nosso dia a dia, nossa forma de comportar, nossa procedência, nossa forma de andar, de acordo com a palavra, não de acordo com as nossas vontades. Porque as nossas vontades, irmãos, ela vai sempre criar outros caminhos esses que com certeza vai desagradar ao Senhor e vai ofender o Espírito Santo. Mas quando nós procuramos ser regrados, nós procuramos ouvir a palavra do Senhor para esquadrilhar a nossa caminhada perante a palavra, aí sim, com certeza o Espírito Santo vai se agradar. Porque não é da nossa forma que nós queremos ser, não é da forma que nós queremos andar, não é da nossa forma que nós pensamos, achamos, agimos, não é dentro dos nossos conceitos, dentro das nossas ideologias. É pela palavra do Senhor. Ela que nos esquadrilha, ela que nos corrige, ela que nos instrui, ela que nos ensina. Então o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta para aquele povo que estava reunido ali na cidade de Corinto, ele vai falar algo muito importante que eu parei para analisar neste versículo 26, irmão. Porque sempre que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Este anúncio, irmãos, ele está falando de algo muito importante para mim e para você. Este anúncio que nós vamos anunciar através desse processo, através da Santa Ceia, ele diz respeito primariamente a nós mesmos. Porque como nós vamos anunciar se nós estamos aqui? Como nós vamos evangelizar se é um momento onde nós vamos reunir para a Santa Ceia, anunciando para a nossa consciência, meditando que o Senhor fez o processo que Ele passou para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que nós possamos aqui estar hoje reunidos, lembrando aí da morte, processo este doloroso, na via dolorosa nós vamos ver ali como o Senhor sofreu, como o Senhor padeceu, como foi a flagelação que foi passada ali pelo nosso Senhor e Salvador, por mim, por você, por cada um de nós. E que essa noite nós estamos aqui para dar glória ao bendito, ao eterno, ao poderoso, pelo que Ele fez por nossas vidas, ainda que não éramos merecedores. Ainda que não éramos merecedores. Diz a Bíblia que nós éramos inimigos da cruz. Então, portanto, todo aquele que comer o pão, ou seja, todas as vezes que nós se juntamos para comer o pão, que simbolicamente diz respeito ao corpo de Cristo, e beber o cálice do Senhor, ou seja, o vinho, o fruto da vide que estava ali dentro do cálice do Senhor, aleluia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Com as nossas consciências, com o nosso pensamento, nós levamos o nosso pensamento ao trono da graça em reverência a esse momento, pela expiação que o Senhor fez por nós, por tantas e tantas bênçãos que Ele nos concedeu, pela Tua grande e infinita misericórdia, de estarmos aqui. Nós anunciamos a morte dEle até que Ele venha. Morte essa, irmãos, que não foi uma simples morte, ela houve um processo. A morte do Senhor é um processo tão doloroso, que lá no Getsemane, Ele já transpirou gotas de sangue no seu suor. Porque Ele sabia a dor que Ele ia passar com o homem, Ele sabia o sofrimento que Ele ia passar, a agonia, os processos todos. O Senhor, aleluias, Ele teve uma grande agonia, a ponto de falar para o Pai: se possível, passa de mim este cálice, mas contudo seja feito a Tua vontade. Porque a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era fazer a vontade de Deus, assim como a nossa vontade é fazer a vontade de Jesus Cristo. De repente, as nossas caminhadas, os nossos pensamentos, Ele quer agir conforme as nossas vontades,
mas nós temos que ser esquadrilhados pela palavra do Senhor. Nós devemos ter sempre um ponto de interrogação quando nós percebemos que estamos em caminhos diferentes, que a palavra do Senhor nos instrui. Nós devemos se podar a nós mesmos. É por isso, irmãos, algo muito importante em nossas vidas, é o que eu sempre me preocupo em minha vida, é ser cheio do Espírito Santo. Porque uma vez ser cheio do Espírito Santo, nós vamos ter os frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo, Ele não vai operar em mim se eu não ser cheio do Espírito Santo, se eu não tiver o Espírito Santo na minha vida. E é os frutos do Espírito Santo, aleluia, que vai trazer a real vida e vida com mudança na vida de cada um de nós. É com frutos do Espírito Santo que nós vamos ter aí paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fé, amor, que é um dos principais elementos, aleluia, do povo de Deus. Então nós vamos ver aqui: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Aí vai falar de irreverência, irmãos, quando nós se juntamos, que talvez num momento como esse nós deixamos de cultuar ao Senhor, porque os nossos pensamentos vão estar aqui cultuando ao Senhor. Os nossos pensamentos voaram, estar além do universo, vamos dizer assim. Porque aquele povo de Corinto, quando se reuniram, eles perderam a reverência do corpo de Cristo. Muitos iam até para se alimentar, muitos iam com fome. Muitos iam com fome, porque sabiam que ele ia se alimentar. A ponto do apóstolo falou: quem tem fome, come casa. Porque o momento aqui é reverência, lembrar da morte, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então isso é muito importante para a nossa consciência, para a nossa reflexão, para a nossa mente, para a mensagem que nós damos a nós mesmos, que a morte do Senhor nós anunciamos ela até que ela venha. Porque todas as vezes, comer de pão e beber de cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Morte essa que não foi uma morte comum, morte essa que teve um processo, irmãos. Nós sabemos, como eu tenho falado aqui com os irmãos em outras mensagens, né? Como diz aí alguns estudiosos, que os açoites que os romanos tinham carregavam deles 12 pontas de tiras de couro ou de cordas, e nessas pontas tinha chumbo, metal ou ossos. Alguns acreditam que uma tira tinha uma ponta de osso, na outra chumbo, na outra osso, na outra chumbo. Nós não temos precisão para provar isso, mas a aproximação é muito grande, que essa tira não era tira solta, era 12 tiras. E pela lei só podia dar 39 chibatadas, ou seja, 39 açoites vezes 12 tiras daria 468 açoites que o nosso mestre levou por mim e por você. 468, segundo alguns estudos, chegavam a aparecer até as vísceras do corpo, porque as veias ficavam expostas, porque na chicoteada, ao levantar ali, os ossos que cravavam na carne vão junto. E ali era um sofrimento muito grande. É por isso a razão dessa agonia na cruz, no Getsemane, porque o Senhor sabia que ia colocar uma coroa de espinho também na cabeça dele. Tem uma história que diz que chegou um certo momento deles apertar aquela coroa de espinho, tirado de um arbusto, uma árvore onde os ramos eram espinhosos. Então, irmãos, por que nessa reunião nós anunciamos a morte do Senhor? Porque com certeza a morte era algo muito expressivo para a vida daquele que foi salvo em Cristo Jesus, mas foi uma morte que não foi uma morte comum, foi uma morte que teve um processo pelo inimigo da cruz, que a Bíblia fala que nós éramos inimigos da cruz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados porque aquele que creu, aquele que aceitou, aquele que foi, aleluia, resgatado da maldição da cruz, que o Senhor se fez maldito por nós, hoje estar aqui, aquele pela fé que somos nós. Então é motivo, irmão, de nós agradecermos. Nós somos gratos ao Senhor pela tua grande e infinita misericórdia, porque pelo teu amor tão grande que Ele passou por este processo. Então a Bíblia vai falar que nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. A morte dolorosa, a morte que passou pelo processo onde esbofetearam o seu rosto, cuspiram o seu rosto, até o nosso Senhor Jesus Cristo entregar o Pai o teu Espírito
Ele passou por situações dolorosas, ele tendo todo o poder para acabar de uma vez por todas. Mas ele não acabou porque tinha que vencer a morte para pegar a chave da morte do inferno. Ele passou por todo esse processo pelo amor tão grande. E isso, irmãos, nós queremos pela fé, pelo poder dele. E a fé que nós temos, aleluia, é ele também que nos deu. Porque a salvação vem dele, a misericórdia vem dele para conosco. Só basta abrirmos os nossos corações. Quanto mais nós abrimos os nossos corações, o Espírito Santo vai bradar na minha vida e na vida de cada um de vocês. Quanto mais nós abrimos os nossos corações e damos lugar ao Espírito Santo, aí você vai ver a real diferença. Deus vai falar no seu coração, vai falar no seu ouvido. Quanto mais nós abrimos os nossos corações, nós entendemos o mistério de Deus, como deve ser a nossa caminhada. Quanto mais nós abrimos os nossos corações, quanto mais nós desbruçamos ao pé da cruz, como fez a Maria, que procurou estar próximo a Jesus Cristo, aí nós vamos ver o real sentido da nossa vida, da nossa caminhada espiritual aqui na terra. E isso, irmãos, é pela misericórdia dele. Porque ele estuda aí fora o sistema capitalista, o sistema materialista, ele vai tomar os nossos sentidos, assim como fez com Eva e Adão. Ali foram usados os 5 sentidos, através do olhar, através do falar, através do ouvir, através do sentir, através do paladar. Entrou o pecado no mundo. Entrou o pecado no mundo. E o pecado agora, ele fez com que todos fossem destituídos da glória de Deus. Porque por um homem entrou o pecado, mas por um só homem entrou a salvação para todos aqueles que creem. Diz a Bíblia em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas pela tua misericórdia ele enviou o Filho amado para nos salvar. Então, irmãos, se alegre na presença do Senhor. Por isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fala assim para nós: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Irmãos, quanto mais a expressão de alegria na presença do Senhor, com certeza o Espírito Santo vai trabalhar mais na sua vida. Quando o salmista fala: alegrei-me quando me disserem vamos à casa do Senhor, porque é a expressão daquilo que o Senhor fez na vida dele. É pela grande e infinita misericórdia, irmãos, e pela fé que Ele nos deu para estarmos aqui. Diz a Bíblia que pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós. É dádiva, tudo é dádiva de Deus. Então somos gratos a Ele pelo poder, pela misericórdia, pela bondade, pelo teu amor. E hoje, nessa noite, estamos aqui para anunciar a morte do Senhor nas nossas consciências. Então não esteja de forma irreverente na casa do Senhor. Na casa do Senhor, irmãos, quando nós reunimos, os nossos pensamentos têm que estar voltados ao trono da graça, para que nosso encontro, nosso momento não seja de forma indigna, e que nós venhamos examinar a nós mesmos, como a palavra do Senhor nos diz, e então coma deste pão e beba deste cálice. Examine, pois, o homem a si mesmo. Examine como nós estamos perante o Senhor. Se há momento de nós revermos algum conceito, o momento é esse, dentro de nós mesmos, falando com Deus. Porque, irmãos, como somos falhos, mas o Senhor sempre está nos dando a oportunidade para nós revermos valores, nossas questões, aqueles pensamentos que nós achamos que estamos acertando e muitas das vezes nós estamos errando. Mas eu tenho certeza, quando cada um de nós damos lugar ao Espírito Santo e nós perguntamos: Senhor, aonde eu devo acertar? O Espírito Santo vai nos direcionar e vai nos instruir como nós devemos proceder perante a tua presença. Perante a presença do Espírito Santo, nós devemos, aleluia, não fazer como Abiú e Nadab, que ofereceu o seu fogo estranho e foi queimado ali, foi fulminado no altar. Não ofereça fogo estranho. Pedimos misericórdia ao Senhor para que nós não venhamos oferecer fogo estranho a Ele, e que nós possamos neste momento, de forma digna, com reverência em nossos corações, com a nossa mente voltada para o trono da graça, que este encontro pela fé é um encontro exclusivo. É um encontro onde nós devemos ter o
nosso devocional, para que este culto seja um culto recebido e para que chegue às narinas do Eterno com um aroma suave e agradável ao Senhor. Portanto, todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado. Então, irmãos, a parte B, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós anunciamos a morte. Este anúncio, irmãos, ele diz respeito àquilo que nós vamos conscientemente, aleluia, trabalhar em nossa mente pelo processo doloroso que o Senhor passou por mim e por você. O nosso mestre morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou e hoje ele está presente aqui em nosso meio. Nós somos gratos pela tua grande e infinita misericórdia. Nós somos gratos pelo teu poder, pela tua bondade. Nós somos gratos pelo que ele fez por nós, o Deus poderoso, Deus onipotente, Deus onisciente, Deus transcendente, o eterno, real, o justo, imutável, aquele, aleluias, que um dia olhou para a terra e pela tua misericórdia viu que não haveria ninguém, nem o justo, porque a morte foi para os injustos. A morte, irmãos, foi para os inimigos da cruz. Então, por isso é motivo de alegria, é motivo de nós agradecermos ao Senhor pela tua grande e infinita misericórdia, pelo teu amor e pela tua bondade. Dito isso, irmãos, nós temos que nos alinhar cada vez mais com a palavra do Senhor e perguntar a nós mesmos: Senhor, aonde eu devo mudar? Quais estão sendo os meus comportamentos? E lutarmos, irmãos, dia a dia. Lutarmos. Uma coisa que nós, às vezes, não lutamos muito é pelo nosso processo de santificação. É pelo processo de santificação. E este processo de santificação é muito importante para nós mantermos, aleluia, irrepreensível perante o Senhor. Para nós, aleluia, ter uma saúde espiritual maravilhosa no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, porque o inimigo, ele não para de trabalhar. O inimigo, ele age 24 horas. E nós sabemos que nós temos armas para ser usadas. E muitas das vezes nós deixamos aquelas armas quietinhas ali no cantinho e nós não se apropriamos dessas armas. E com certeza não há vitória sem oração, não há vitória sem devocional, não há vitória sem leitura da palavra do Senhor. Não adianta que você não vai conseguir vencer o pecado. Então que nós venhamos se apropriar dessas armas: oração, leitura da palavra do Senhor, instrução através da palavra do Senhor, porque não há ninguém que possa nos destruir como o Espírito Santo através da palavra do Senhor. Que nós possamos, aleluias, estar atentos o que a palavra do Senhor nos diz. Então essa carta foi uma carta instrutiva para aquela igreja que estava em Corinto, como eles deveriam proceder quando se reunissem para, aleluias, participar ali do corpo e do sangue do Senhor, daquele pão e daquele fruto da vide. Como eles deveriam se comportar para estar de forma digna, não indigna, porque aquele momento, aquele comportamento dele já não era mais adequado perante o Senhor. Mas ali Deus usa o apóstolo Paulo para instruir, mandar uma carta ali àquela igreja, àquela comunidade que estava em Corinto, como eles deveriam se proceder. Assim a palavra do Senhor, irmãos. As dúvidas que teremos, estar aqui, as cartas, está aqui a palavra do Senhor para nos instruir. Estamos aqui, aleluia, falando da palavra do Senhor, como devemos nos proceder perante o Senhor. Sabemos que a misericórdia dele é conosco quando nós abrimos os nossos corações. Ele vai nos dar força, vai nos capacitar, vai nos fortalecer, para nós vencermos os ataques, os dados inflamados, diz a palavra do Senhor. Chegaremos a Deus, Ele chegará a vós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se eu chego a Deus, Ele chega a mim. E diz a Bíblia, Efésios 4, versículo 7: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Aliás, Tiago, resistiu o diabo e ele resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Se eu resisto,
dos dados, dos ataques do inimigo. Ele fugirá, não vai ter como estar, porque, irmãos, nós percebemos que dias atuais o povo tem se esfriado de tal forma que, se nós não tomarmos cuidado, irmãos, há muitos cristãos que estão dando muito lugar ao inimigo. Dá lugar a fazer a vontade dele, a fazer aquilo que agrada a ele. Que Deus venha nos dar força para nós vencermos, porque o preço foi muito alto que ele pagou por nós. Foi uma morte que não houve um processo natural, foi uma morte totalmente diferente, pelo fato de morrer por inimigos, e o processo foi doloroso, porque o poder da morte também estava com o Todo-Poderoso. Então tinha um tempo, não seria rápido, porque, irmãos, segundo alguns estudos, na flagelação muitos morriam, não aguentavam chegar até ser crucificado na cruz, porque os açoites romanos, e os romanos ali que açoitavam, eles eram treinados para isso, e eles amarravam ali as pessoas no supliciante, que eles falam, sobre um tronco, a ponto das suas costas ficarem mais expostas para receber os açoites de forma mais conclusiva. E ali eles recebiam açoites, e muitos não aguentavam chegar até a cruz, morriam ali num processo, na flagelação. Mas o nosso mestre, ele não ia morrer, ele ia cumprir a morte, seria na cruz. Então houve um tempo, segundo alguns estudiosos, mediram cerca de 600 metros até chegar ali, o local onde houve a flagelação, até chegar à cruz. Nós não temos precisão, alguns números mudam em relação de uns estudiosos para outros, mas nós sabemos que houve um processo. A Bíblia vai falar que o Senhor Jesus Cristo foi açoitado, que Ele foi humilhado, que esbofeteado, que, aleluias, condenaram o nosso mestre de forma injusta, mentindo, falando coisas, que defamaram o Todo-Poderoso, sendo que Ele tinha poder para derrotar todo aquele império romano, mas Ele não fez por amor a mim e a por você. Então é pela misericórdia dele que hoje estamos aqui e somos gratos por este momento. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Os nossos obreiros estarão, aleluia,